bom dia, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. A palavra a qual eu escolhi hoje se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículos do 8 ao 13. Hoje vamos falar sobre a viúva de Sarepta. A palavra nos traz a seguinte mensagem: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ela se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água, para que eu beba. Indo ela buscá-la, ele o chamou e disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vê aqui apanhar 2 cavacos e eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-mos e morrermos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Amém? Nós estamos falando sobre viver no propósito de Deus. Por quê? Estamos falando de Elias e da viúva de Sarepta, uma mulher que estava passando necessidade, mas o Senhor ordenou que Elias fosse para lá, como nós iniciamos a leitura, dizendo que ele ia ser sustentado por aquela viúva. Chegando no portão da cidade, lá estava ela. Porém, ela só tinha um restinho de azeite e um pouquinho de massa de trigo, de farinha, para fazer um bolo para ela e seu filho comer e depois os dois morrerem de fome. Mas Elias disse que ela não temesse. Disse que primeiro ela fizesse um bolo pequeno para ele. Olha, é viver sobre o propósito de Deus. É acreditar no impossível. Porque o possível nós fazemos. Ela tinha a farinha e tinha o azeite. Era o possível. E ela fez o possível, que foi o bolo. O impossível pertencia a Deus. Elias, talvez se fosse qualquer um de nós, tivesse se desesperado. Nós tivéssemos olhado para o céu e dito: Senhor, o Senhor me disse que ia mandar para Sarepta para alguém me sustentar, mas a viúva está pior do que eu. Ela não tem nada. Porque eu sei que Elias tinha fé e tinha uma fé inigualável naquele tempo. Mas a viúva também seguiu a ordem, porque viu que ele era um homem de Deus. E fez este bolo. Elias abençoou. Fez com que sobre aquela terra chovesse. Olha no versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. É você esperar o impossível, acreditar em tudo que Deus fez. Como assim, irmão Max? Você conseguir viver, você acreditar que as promessas de Deus vão se realizar em sua vida, dependente das circunstâncias. Às vezes Deus te mandou ir para um local aonde nada lhe tem e nada lhe põe como um ponto, como uma ajuda. Você está lá para ser ajudado.
Você tem que reconhecer, porque Elias estava lá tanto para ser ajudado como para ajudar aquela viúva. E assim aconteceu. Não faltou azeite na botija. Quando Elias comeu daquele bolo, daquele pão, algumas traduções diz bolo, outros pão, e ele se saciou-se daquela fome, ele pediu para que aquela viúva pegasse vasilhas emprestadas. E ela pegou. E as panelas e tudo. E Elias fez com que aquele azeite fosse próspero. E ela encheu todas as suas botijas de azeite. Ela nunca mais faltou. Porque o Senhor tinha dito que enquanto não houvesse chuva naquela terra, não faltaria nada. Olha o 15, ele diz, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e sua casa muitos dias. No 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. O 18, então disse ela a Elias, que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse, dai-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levantou para cima ao quarto, aonde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedou, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, o Senhor, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Isso se chama fé. Isso se chama acreditar nas promessas de Deus. Algumas pessoas vão dizer que você morreu, que você se acabou. Algumas pessoas vão te apontar dizendo que você não tem mais nada. Mas, como a viúva de Sarepta, o homem de Deus está chegando. Jesus Cristo está reinando neste lugar. Nós precisamos entender que nada no caminho que nos leva ao reino de Deus será entregue como mãos beijadas. Nós temos que passar por aflições, nós temos que batalhar pelo pão, nós temos que batalhar pela honra, pela glória e pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que esta palavra, a qual foi aberta hoje, que a viúva, a qual não tinha nada, e Elias que foi para lá para que ela fosse sustentada, o Senhor pôs farinha, pôs azeite, só que o filho daquela mulher morreu. Mas Elias pediu a Deus para tornar a alma daquele jovem de volta, porque ele viu que aquela mulher tinha muita fé, e Deus assim escutou a voz de Elias. Nós temos que jejuar mais, nós temos que orar mais, nós temos que acreditar mais, temos que crer como aquela mulher que disse a Jesus que os cachorrinhos comiam das migalhas que caía da mesa do seu patrão, dos seus donos. É assim, nós precisamos acreditar, precisamos sentir o Espírito Santo, entrar no aroma de Cristo, viver a palavra. O Senhor não mandou você olhar para as dificuldades, o Senhor mandou você caminhar. Caminhe, que o tempo da promessa
pode estar pertinho. Basta você não desviar o curso. Tá difícil, tá doendo, tá pisoteando, louve, ore, porque Jesus está chegando. Ele é o rei do teu coração. Ele vai fazer uma morada celestial em nós, mesmo que tenha que fazer uma limpeza profunda, tanto exterior como externa. Afastar pessoas, afastar coisas que lhe levam ao mundo. Deus chamou. Deus trouxe Elias. Hoje nós temos a Jesus Cristo, a qual foi e nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. E é através dele que nos revela a Deus, que nós podemos ter acesso ao Senhor e ao reino do Pai. Amém. Ó Senhor, Deus de toda honra e toda glória, Pai querido, Senhor, te agradeço por cada palavra que o Senhor me deste. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos agressores, Pai, que o Senhor transforme a nossa vida. Quando nós vê, Pai, qualquer dificuldade que o Senhor nos entregou, que nós possamos ver a Ti, porque aquela viúva muito menos tinha, Pai, e nós hoje temos muito. Temos que ter fé, temos que acreditar que o Senhor transforma vida, o Senhor transforma lar, o Senhor transforma família, o Senhor transforma aquele que não tem nada em uma pessoa que tem tudo, uma que dá sabedoria, que dá prosperidade e que faz as pessoas ver o teu Espírito nele, para que nós possamos se assemelhar a Ti, para que nós possamos, Pai, neste coração duro, infiel, ser limpo pelo Espírito Santo e Ele fazer uma morada celestial em nós. Pai amado, Pai querido, assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia. Amém.